anticristo significa opositor de Cristo, contra Cristo. Também chamado de a besta que subiu do mar, filho da perdição, homem do pecado, a besta escarlate, a besta, o homem violento, o príncipe que há de vir, o rei do norte, DN 11. 40. O angustiador, o iníquo, o mentiroso, o enganador, um rei feroz de cara, a ponta pequena. O anticristo será um homem como outro qualquer, nascido de mulher, porém a serviço de Satanás. 2. Predição. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 3. Quando e como surgirá? A presença da Igreja na Terra e a consequente ação do Espírito Santo têm impedido, nos dias de hoje, a plena manifestação do Anticristo. Todavia, após o arrebatamento da Igreja, e diminuída a influência do Espírito, tudo de conformidade com o plano de Deus, a raça humana descerá a um nível de depravação jamais visto. Desprezo aos valores éticos e morais, violência sem limites, liberdade e perversão sexual, ocultismo. Falta de amor. Ademais, o desaparecimento repentino de milhões de crentes, em face do arrebatamento, causará grande perplexidade e temor. Haverá uma desorganização geral em todos os níveis da atividade humana, além de gigantescos desastres e muitas mortes. Muitas aeronaves ficarão sem comando porque os comandantes foram arrebatados em pleno voo. Muitos acidentes aéreos, porque os controladores de voo desaparecerão. Engarrafamentos, batidas e mortes nas estradas e nos grandes centros urbanos. Porque muitos veículos ficarão repentinamente desgovernados, milhares de empresas comerciais e industriais, pequenas e grandes lojas ficarão com um número reduzido de empregados. Grande desfalque também de servidores nas repartições públicas. Os serviços públicos, tais como bombeiros, limpeza e 16. Comunicações serão afetados. Por outro lado, inúmeros imóveis residenciais, igrejas e lojas ficarão abandonados. Presos fugirão dos presídios e os saques se multiplicarão. Os governantes não terão meios de colocar as coisas em ordem. Ninguém será capaz de explicar a causa do repentino desaparecimento de parentes e amigos. Chaos total. Convulsão social. É nesse contexto que surgirá um homem muito inteligente, com respostas inteligentes e prometendo soluções práticas para todos os problemas. Esse homem é o Anticristo. Convém dizer que a iniquidade vem crescendo assustadoramente em todo o mundo. A imaginação do homem é pródiga em descobrir novas fórmulas de se tornar mais indigno, mais impuro, imoral, cruel e depravado. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas essa rebeldia ainda não chegou no limite de Deus. Ninguém sabe qual seja esse limite. Sabe-se, todavia, que o fim virá. O castigo virá no tempo de Deus, tal qual ocorreu nos tempos de Noé e de Sodoma e Gomorra. 4. Suas atividades. A manifestação do Anticristo na Terra durará 7 anos, e suas atividades nesse período estão divididas em 2 fases como a seguir. A primeira fase. No início do período de 7 anos, o Anticristo, sob a máscara de um político inteligente e poderoso, fará uma aliança com Israel por 7 anos, e, por extensão, com as demais nações, em que prometerá prosperidade, segurança e paz, tendo em vista a situação caótica mundial. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. De fato, o mundo experimentará boa recuperação na metade dos 7 anos. Fome, guerras, peste e violência parecem solucionados diante da dinâmica atuação desse Salvador da pátria, a quem muitos passam a admirar.
Certamente ele dirá que os crentes foram sequestrados por naves espaciais, que esse negócio de salvação através do sangue de Jesus é mentira, que a alma salva-se a si mesma, que todos são iguais a Deus, etc. Aliás, a mesma mentira que hoje é ensinada pelo movimento Nova Era e por tantas seitas diabólicas. Segunda fase, todavia, havendo transcorrido metade do tempo previsto no acordo, ou seja, passados 3 anos e meio de aparente paz, prosperidade e segurança, aquele político deixará cair a máscara e mostrará sua face e seus objetivos malignos. Romperá a aliança com Israel. Assumirá a posição de governante mundial com autoridade sobre todas as nações. Anunciará ser ele o próprio Deus. Profanará o templo em Jerusalém e ali. Colocará uma imagem sua para ser adorada. Proibirá a adoração ao Deus dos cristãos. Perseguirá de forma sistemática e cruel seus opositores. Perseguirá por 42 meses os fiéis a Cristo. Fará grandes milagres e maravilhas em razão do seu poder satânico. E, com isto, ganhará muitos admiradores. Verifiquemos como a Bíblia relata essa fase. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O anticristo só admitirá culto de louvor e adoração a ele próprio, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Por exemplo, não mais haverá liberdade religiosa. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra a preço. Não medirá esforços para agradar aos que lhe derem apoio, mas perseguirá com crueldade os seus opositores. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios de mentira. O diabo não tem feito outra coisa senão mentir e enganar os incautos. As operações cirúrgicas através de médiuns, as práticas esotéricas e de ocultismo em que as pessoas acreditam mais num cristal, numa pedra, numa água, num despacho, do que no Deus Todo-Poderoso, são uma prova de que o diabo consegue enganar muita gente e levá-las à perdição. E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Um falso profeta, denominado a outra besta, virá preparar o caminho do anticristo. Fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e serão mortos os que não adorarem a imagem da besta. Muitos seguirão a besta porque não saberão distinguir o real do verdadeiro. Uma pessoa que faça cair fogo do céu será reconhecida como um Deus. Hoje, por muito menos, pessoas são idolatradas. São os pais de santo, os feiticeiros, os lançadores de búzios, os bruxos modernos da leitura de mapa astral, da projeção astral, e até as vozes do além que chegam através de médiuns. O que lemos acima não chega a ser uma descrição detalhada do caráter e objetivos do anticristo, a cruel e sanguinária besta. Ele será muito pior. Vejam que Apocalipse 13:5 fala em 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio. Exatamente o tempo de Daniel 9:27. Este período de 3 anos e meio será o mais negro e turbulento de toda a história da raça humana. As mudanças que têm ocorrido no âmbito mundial dão-nos a convicção de que aos poucos as peças do quebra-cabeça encaixam-se. Para a instalação de um forte governo único, mundial, igual ao futuro governo do anticristo, faz-se necessário
Uma só moeda. Já temos a implantação de uma moeda comum na Comunidade Europeia, o euro, que substituirá as moedas de 11 países. A mesma ideia parece prevalecer para os países integrantes do Mercosul, na América Latina. Há, também, uma tendência de dolarização da economia em países em crise. A unificação dos sistemas financeiros, uma só moeda, um controle único, é uma tendência mundial como resultado da criação de mercados comuns. 2. Uma só economia, um só mercado. A globalização já é uma realidade. Comunidade Europeia e Mercosul, por exemplo, são acordos com objetivos comerciais que ampliam e tornam o processo de globalização irreversível. Na data em que escrevemos estas linhas, a União Europeia e o Mercosul discutem os passos para a implantação do livre comércio entre essas nações. A Europa se fortalece, é hoje o bloco econômico mais poderoso do planeta, e isso tem um objetivo maior: quebrar a supremacia econômica e bélica dos Estados Unidos. 3. Força Militar Única. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, subscrita em 4 de abril de 1949, é uma aliança militar projetada para prevenir ou repelir agressões contra qualquer de seus membros. A OTAN é, portanto, um poderoso exército formado a partir de acordos com as nações mais ricas da Terra. Possui um só comando e enorme capacidade de destruição. Logo, a ideia de uma força militar única, comandada por um só homem, não é coisa de outro mundo. Uma única moeda, uma só economia e uma força militar única são mudanças que apontam em direção de um único governante, um ditador mundial, carismático, inteligente, capaz de impressionar com seu discurso e de comandar um poderoso exército.